Se você é pai de uma criança com algum grau de deficiência auditiva, o vídeo de hoje é para você. E eu tenho várias perguntas para te fazer, pai. Você estava lá quando seu filho recebeu o diagnóstico de deficiência auditiva? O que você pensou? O que você sentiu? O que passou pela sua cabeça no momento em que você descobriu que o seu filho era surdo? Como que foi a primeira conversa que você teve com a mãe dele depois desse diagnóstico? E como que tem sido para você desde então? Por que eu tô fazendo essas perguntas? Simples. Eu percebi que esse ano eu completo 12 anos de Crônicas da Surdez e do Movimento Surdos que Ouvem. E nesses 12 anos, raríssimas, mas raríssimas mesmo, foram as vezes em que eu tive contato com pais de crianças surdas que estavam verdadeiramente envolvidos na jornada da surdez dos seus filhos. O seu filho não pode esperar você querer falar sobre esse assunto. Ele quer falar sobre esse assunto agora. Ele merece que você saiba explicar para ele sobre esse assunto agora. O seu filho precisa olhar para você e ver que a diferença que ele tem não importa nada para você. Você ama ele do mesmo jeito, você vai apoiar ele do mesmo jeito, você vai participar da vida dele do mesmo jeito, ou ainda mais intensamente, já que ele precisa ainda mais da sua ajuda em função da deficiência sensorial que ele tem. Eu sei que pode machucar, possivelmente você esteja machucado, assustado, mas você precisa guardar isso e processar isso no momento que não afete o desenvolvimento da sua criança. A sua criança não pode esperar. A surdez em bebês e em crianças é uma emergência. Se você nunca leu nada sobre isso, eu te aconselho fortemente a ler o Relatório Mundial da Audição, divulgado pela Organização Mundial de Saúde, que mostra os impactos globais da surdez não tratada. É muito interessante, os números são bem assustadores. Nós temos hoje no mundo 1 bilhão e 500 milhões de pessoas com algum grau de surdez no mundo inteiro. E esse número, ele tende a crescer. Eu acho muito importante que uma criança olhe tanto para a mãe quanto para o pai e veja nos dois a maior fortaleza que for possível. É muito ruim e é muito triste quando a gente tem um pai ou uma mãe que finge que a jornada da nossa deficiência não existe, que não quer tocar nesse assunto, que se fecha, que muda de assunto quando a gente tenta falar sobre isso, que finge que os nossos aparelhos auditivos não existem, que pede para que a gente não use os nossos aparelhos auditivos. Ô pai, se você estiver me ouvindo aqui, por favor, envolva-se. A mãe do seu filho precisa que você se envolva nessa jornada. O seu filho precisa que você se envolva nessa jornada. Essa jornada é sua também. Não adianta fugir, não adianta se esconder. E cada dia que você perde não se envolvendo com o desenvolvimento da linguagem do seu filho, com o desenvolvimento com a estimulação auditiva da sua criança e com a estimulação da sua criança de uma maneira geral, é você que está perdendo. É o seu filho que está perdendo. E é o futuro do seu filho que está sendo colocado em risco. Portanto, eu te peço, encarecidamente, envolva-se, descubra tudo o que você puder e entenda a surdez do seu filho. Qual é o grau? Qual é o tipo? Por que ele usa aparelho? Por que ele precisa fazer um implante? Como que isso deve ser feito? O que nós devemos fazer? Como que a gente pode adaptar a nossa casa da melhor forma para essa criança que não escuta ou que escuta mal? Envolva-se. A vida é curta, a infância do seu filho é curta e o seu filho precisa de você. A mãe do seu filho precisa de você. E não isente-se da responsabilidade de participar da jornada da surdez da sua criança.